Vamos lá, começou a gravação agora. Falava que a Aqualive é uma empresa com 26 anos de pesquisa e 15 anos de mercado, que se destaca por ter desenvolvido uma tecnologia que é capaz de transformar a água comum que chega na sua torneira numa água com características únicas, que a gente chama de água funcional, com alta pureza, livre dos mais variados contaminantes químicos, físicos e biológicos, alcalina de prol negativo, rica em magnésio, uma água que se organiza de modo microcluster, o que significa que ela é muito mais hidratante, e rica em hidrogênio molecular, que é o mais poderoso antioxidante natural conhecido. Eu tenho falado sempre dessa tecnologia, Three-Way, patenteada da Aqualive, presente em seus produtos, nos nossos eventos que nós fazemos aqui. No último evento, eu falei um pouco para vocês sobre como entregar esse assunto de uma maneira simples e objetiva na casa do cliente, na casa do afiliado, na casa do consumidor. Afinal de contas, aquilo que não é compreendido não é comprado. Então, por mais que a gente consiga levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, se elas não forem capazes de compreender esses benefícios, isso não vai se transformar numa venda e não vai se transformar em benefício para esse cliente, para esse consumidor. Pois bem, a Aqualive trilhou sua jornada até aqui, até o início desse ano, nos canais de venda convencionais. Somos uma empresa de e-commerce muito atuante, com belos resultados no e-commerce e com mais de 30 pontos de vendas, lojas físicas pelo Brasil. Até o ano passado, para que você pudesse atuar no nosso negócio, vender a nossa tecnologia, que, como o Lairton destacou, é essencial e é patenteada. Para que você pudesse ter acesso a esse portfólio, você necessitaria fazer um investimento, se tornando um franqueado da Aqualive. Então, você investiria algo entre 150 e 250 mil reais para montar a sua loja, e aí você ia formalizar um negócio, abrir uma empresa, contratar funcionários, alugar um imóvel, reformar esse imóvel, fazer investimento em mídia, em marketing, em estoque, para ter o direito de utilizar a marca Aqualive e rentabilizar com isso. No ano passado, na verdade, desde 2020, nós começamos a movimentação a partir dos Estados Unidos, iniciamos um programa de afiliados para que pudéssemos democratizar o acesso da água funcional para o maior número de pessoas no mundo. Esse movimento começou nos Estados Unidos, e em abril de 2023, nasceu a Aqualive como canal de venda direta através do programa Aqua Freedom. Então, nós nascemos aqui nesse canal em abril, dia 30 de abril de 2023. Tá? De lá para cá, temos implementado muitas soluções para que possamos oferecer a melhor experiência possível para os afiliados. Uma novidade importante, da qual eu falei na última live, e quero começar por ela, tá? Laírton, eu vou pedir gentilmente que você me informe o seu ID, pode ser? Seu ID no sistema? Pode sim. Deixa eu só pegar aqui o correto para não te passar o errado. Tem 10 ID, fica Tá, eu vou usar, complicado. tá aqui nessa sala também o Valmir. Eu vou me permitir aqui usar o do Valmir. Ah, pronto, já está na tua 669. mão? O meu é 669. 69277. Pronto, então vamos usar o teu aqui. Aqualive.com, aqualive.com/69 277. 277. Pronto. Nós estamos na loja do Laírton Queiroz, na loja da Aqualive do Laírton, nos Estados Unidos. Ok? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ou você pode também, a partir só da loja da Aqualive, vamos lá, aqualive.com, eu posso simplesmente indicar o link e oferecer ao meu cliente um cupom de descontos. Ele vai usar aqui o meu ID. Tá aqui, o produto estava de R$ 526. Como eu entrei através do ID do Laírton, o produto caiu para $499, na verdade, né? $526, $499. Vou aqui para o checkout e concluo a compra, ok? Pois bem,
você tem o seu negócio online, que você consegue disponibilizar na bio do seu Instagram, que você consegue compartilhar com amigos, com clientes, com distribuidores. Você consegue vender remotamente, inclusive, tocando o seu negócio online, sem fazer os investimentos que convencionalmente você faria para explorar os direitos de utilizar a marca Aqualive. Agora eu vou... Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Oleison. Pronto, vamos lá. Pois bem, vocês acabaram de ver uma loja virtual do afiliado para quem faz um negócio nos Estados Unidos. Como vocês sabem, todos os nossos afiliados podem atuar nos dois mercados numa rede só, Brasil e Estados Unidos. Essa tecnologia da loja integrada com toda aquela experiência super agradável do e-commerce já está disponível para o afiliado nos Estados Unidos. Se você ainda não tem o link da sua loja para vender nos Estados Unidos, solicite, a gente te envia o link, que sempre vai ser aqualive.com/ o número do seu ID. No Brasil, essa mesma tecnologia está sendo implantada nesse momento e nos próximos dias nós teremos acesso também, tá? Então, ao empreender com a Aqualive através do canal de venda direta, além de trazer outras pessoas para o negócio, para que possam fazer o mesmo e construir sua rede, você pode simplesmente utilizar a sua loja online para fazer vendas para consumidores a partir do conteúdo que nós produzimos. Então, eventualmente, quem trabalha aqui com marketing digital sabe disso, você consegue atrair o seu público através das redes sociais, por exemplo, gerar o interesse e, a partir daquele interesse, gerar a conversão. Isso também possibilita que você envie o link e, de uma maneira simples, um cliente que esteja em qualquer lugar do país, ou em qualquer lugar do Brasil ou dos Estados Unidos, possa fazer essa venda, tá? Então, feitas essas considerações, eu queria lembrar também que está em vigor uma campanha promocional para premiar com uma viagem num cruzeiro em abril de 2024 aqueles que atingirem determinadas metas. Eu posso traduzir de uma maneira simples. Hoje significa realizar a venda de 84 produtos do tipo V10 SW. Tá? Então, o nosso V10 que rende 2.000 pontos, na verdade 42, perdão. Se você vende 42, você produz 84.000 pontos e você está qualificado para participar do cruzeiro. Mas veja só, conta nessa pontuação a sua produção pessoal e de mais 3 níveis abaixo de você. Então é muito, muito fácil. Você e mais 3 níveis no Unilevel, produzindo juntos 84.000 pontos, toda a pontuação soma. Eu estou aqui para fins elucidativos e ilustrativos, dizendo que se você e mais seus 3 níveis no Unilevel venderem 42 V10 SW, vocês se qualificam para participar da campanha do Cruzeiro também. Quero muito ver todos vocês lá no Cruzeiro em abril de 2024. O Laírton já garantiu a vaga dele e possivelmente a essa altura estava pertinho de garantir o duplo, né, dele e da acompanhante. Tá bom? Então, além do Laírton, quero muito ver todos vocês lá. Na nossa última apresentação da sexta-feira, eu conversei um pouco com vocês sobre venda. Falei sobre o produto, sobre a tecnologia, mas falei também sobre venda. Então, pedi licença ao Laírton, já que a gente combinou de mais uma sexta-feira juntos. Vou respeitar muito o tempo de todo mundo aqui, que é muito precioso, uma sexta-feira à noite. E vou falar de 2 assuntos separados. Então, primeiro eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre venda, além da minha experiência com a Aqualive. Na verdade, há aproximadamente 20 anos eu trabalho com venda e atuei em diversos segmentos, venda de serviços, de produtos e até venda de negócios, tá? Vendi online, vendi presencial, fiz parte de gestão de equipe de vendas, fiz parte da ponta do atendimento até a direção de empresa especializada em vendas. Nesse caminho, assim como vocês trilharam, vendendo e vendendo durante muito tempo, nós compilamos alguma experiência que eu trago aqui voltada para o processo de venda dentro da Aqualive. Então, na primeira parte dessa nossa reunião de hoje, eu vou conversar com vocês. O Laírton falava sobre um show. A minha pretensão não é dar um show, mas a minha pretensão é que nós encaremos na noite de hoje a venda como aquilo que eu acho que realmente é, que é um show, tá?
Então, eu vou compartilhar com vocês aqui essa apresentação. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí? Podem me dar ok? Ok. Ok. Vamos lá. Vejam, eu não vou falar genericamente sobre vendas. Vou falar sobre vendas, sobre o quão importante é, dentro do nosso contexto, você se preparar para a venda. Porque apesar de nós termos um produto essencial, como o Laerton destacou, essa essencialidade pode nos deixar relaxado, achar que é fácil, enfim. E a venda é sempre um desafio. No entanto, quando a venda é muito bem sucedida, e eu admiro demais o trabalho do vendedor, espetacular, assisti pessoalmente diversos dos que estão aqui fazendo apresentação e fazendo venda, reuni aqui algumas das técnicas mais simples, porém mais valiosas e mais importantes, que eu vou passar rapidamente, dando enfoque para aquilo que deve ser utilizado na apresentação de venda do nosso produto, tá? Então, estou tratando aqui das vendas como um processo de show, de fato. Vocês imaginem aí um espetáculo que acontece no teatro. Vamos fazer esse exercício aqui. Vamos nos colocar dentro de um palco agora e vamos imaginar toda a preparação que ocorre antes daquele show acontecer, para que aquele show aconteça com sucesso. Um grande show não acontece, não é feito de improvisos, por mais que pareça muito bonito naquele momento, assim como uma boa venda, ela também não é feita tão somente de improvisos. O improviso é fundamental, sem dúvida, mas ela não nos leva a um resultado consistente, sólido, duradouro. O improviso não funciona sempre, porque ele depende de inspiração, ele depende de energia, ele depende da sua autoestima do dia, enfim. Então, é muito importante a gente estabelecer um processo. Nesse exercício, eu vou chamar a venda aqui de show e vamos combinar o seguinte. Vamos lá. Vou começar falando dessas três figuras aqui, muito conhecidas no Brasil, independentemente de preferências políticas. Eu trouxe aqui das mais variadas correntes. Nós temos aqui três pessoas que são um show. O que é que elas têm em comum? Além de serem pessoas show. Essas pessoas são bem-sucedidas financeiramente. Tá? Aí a gente está falando de bilionários, todos bilionários em reais. Falando do Luciano Hang, da dona Luísa Trajano e do conhecidíssimo octogenário Silvio Santos. Pois bem, eu acho, aliás, que o Silvio Santos já passou dos 90. Todos eles acumularam muita grana fazendo venda. Então, a primeira coisa que eu quero destravar aqui, a gente sabe que existe uma estigmatização do vendedor sofrido e muitas vezes se afasta a percepção de que quem produz riqueza, quem mais produz riqueza é quem trabalha com venda. E é uma realidade no Brasil, seja vendas de e-commerce, que eu poderia ilustrar aqui com centenas, talvez milhares de exemplos bem-sucedidos de venda online. E eu estou falando de experiências bem-sucedidas de pessoas que cresceram, que ascenderam no nosso país com vendas. Alguns deles sem a formação acadêmica necessária, sem ser um profissional de vendas inicialmente, mas que conseguiram construir uma longa carreira com vendas. Pois bem, é possível construir riqueza a partir do seu esforço e do esforço de outras pessoas em vendas. Para vender bem, eu estou dividindo aqui em três pontos. Vamos começar antes do show, na hora do show e depois do show. Antes de você começar uma turnê de shows, esse é o pedido que eu faço, então você deve se programar mentalmente para saber, eu não vou fazer um show. Você imagina um artista que sai para uma turnê e no primeiro show ele não consegue encher a casa. Ele pode se sentir fracassado, não entregar o melhor que ele tem, e certamente o resto da turnê também será um fracasso. Então, a proposta que eu faço, e essa é real, se programe para fazer os shows durante uma turnê. Então, sempre, vou fazer 50 demonstrações, 100 demonstrações, você programa a sua agenda, o seu turnê, seja para o seu dia, para a sua semana ou para o seu mês, e você não mensura os seus resultados a cada show, a cada apresentação, a cada venda. Deixe para mensurar os seus resultados no final do período. Se você começa a mensurar o seu resultado pela primeira, pela segunda, pela terceira venda, eventualmente no não,
Você não está sendo honesto com o seu processo de aprendizado, com o seu processo de entrega do resultado da venda, porque, afinal de contas, se num universo de 100 visitas, você tiver uma taxa de conversão de 20% e fizer 20 vendas, pode ser que as 80 primeiras visitas sejam elas as fracassadas. Então, a primeira coisa é, não se programe para fazer uma demonstração. Jamais. Programa seu turnê. Qual é a minha meta? Minha meta é fazer 20 vendas. Qual é a minha taxa de conversão? Não, a cada 2 vendas, eu consigo, a cada 2 apresentações, eu consigo fazer uma venda. Então, se programe para fazer 40 apresentações ao longo do mês, e aí deixe para mensurar o resultado das 20 vendas no final. Se você começar assim, o seu foco, a sua energia começam diferente. Um show não acontece sem ensaio também. Então, veja, aquilo que a gente compartilha aqui nas lives sobre o produto, o material que vocês recebem, seja por meio impresso ou por meio digital, esse material serve para qualificar vocês a respeito das propriedades da água funcional, serve para qualificar vocês em relação à comparação dos nossos produtos com a concorrência. Então, para que vocês consigam dar um show quando estão falando do nosso produto, é necessário ensaiar. É necessário, para que vocês tenham segurança e não sejam pegos de calças curtas, que vocês conheçam pelo menos o básico. Se vocês simplesmente lerem o nosso material e participarem dos nossos eventos, vocês serão, muito provavelmente, no lugar onde vocês estiverem, as pessoas que mais sabem de água. Então, quanto mais você ensaia, mais segurança você tem. Então, o apelo é, se comprometa a participar de pelo menos um evento como esse por semana, para que você tenha acesso ao conteúdo, para que você sedimente esse conteúdo ao longo do tempo, e isso te dará uma característica que é fundamental para que o show aconteça. Se um artista está nervoso ali no palco, certamente ele não transmite aquilo que ele precisava transmitir. Na venda, é a mesma coisa. Então, o mínimo de segurança inspira um ambiente propício para a venda. Participe dos ensaios que acontecem aqui, pelo menos uma vez por semana. Escolha pelo menos um desses eventos e esteja sempre presente. Terceira coisa que você deve se preparar antes do show é a sua aparência pessoal. Então, na imagem aí, um senhor se avalia olhando no espelho. E aí, basicamente, você não precisa estar de terno e gravata, não precisa a mulher estar com um belo vestido. Você precisa, pelo menos, ser limpo, passar a ideia de higiene, de limpeza e organizado. Essas características na sua imagem pessoal são determinantes para que você venda, porque o processo de venda começa vendendo a sua pessoa. E aí, eu não estou aqui ensinando, todo mundo está acostumado com isso, sem dúvida nenhuma. Aqui só tem mestre na venda que já toma essas preocupações. O problema é o seguinte, é que a tua segurança, o teu dia a dia, acaba exacerbando a tal ponto que você acaba relaxando e acaba negociando com isso. Se você está preparado o dia inteiro para a venda, então, independentemente do lugar para onde você vai, você se preocupa minimamente com sua aparência, qualquer lugar é um ambiente propício, pelo menos, para você iniciar a venda. E as pessoas te julgam também pela sua aparência. Então, é muito importante que a sua aparência seja coerente com aquilo que você prega. Se você vive o que você prega, e é nesse sentido que eu digo, olhe para o espelho. A pessoa que está te vendendo inspira aquilo que você quer comprar? O que é que a gente está vendendo hoje? Saúde. Saúde. Você compraria? Pode ser que a resposta seja sim, mas é muito improvável. É muito difícil você comprar um programa de emagrecimento de uma pessoa que está muito acima do peso. É bem difícil você comprar o serviço de um barbeiro que esteja com a barba mal feita, que não esteja com o cabelo bem cortado, que não consiga cuidar daquilo que lhe presta. Pois bem, evitem a exposição, por exemplo. Lógico que aqui contra o refrigerante, por exemplo, pelos males que causam à saúde, e o ideal é que você se prive de refrigerante. Mas sem radicalismo, se eventualmente você se permite beber um refrigerante, tenha cuidado com o modo como você faz isso. A exposição da sua imagem como uma pessoa que vive o que prega, ela é fundamental no seu processo de venda. Então, frequentar lugares como o Laírton que está aí na apresentação, academias, lugares onde se busca saúde e qualidade de vida,
é fundamental para que você transmita parte da imagem que você precisa transmitir para quem trabalha com o que nós trabalhamos, saúde e qualidade de vida. Você não precisa estar pronto, isso não significa que você, obviamente, não pode ter problemas de saúde, você não controla todas as variáveis, você não possa estar acima do peso, isso é multifatorial, tá? Não é determinado somente pela escolha, não é algo que você possa levar até o final. Há fatores genéticos, há outros fatores que a gente sabe até de saúde mental que estão envolvidos nesse processo. No entanto, faça a sua parte. Esforce-se por passar a melhor mensagem possível para que você seja aquela pessoa de quem você compraria o que você está vendendo, que é tecnologia e saúde. Antes do show, é fundamental também você marcar o horário para o show. Esse é um outro erro. Antes do show, se você não marca a ocasião, você vai pegar o seu cliente desprevenido, o ambiente não é adequado, você não vai estar preparado para dar o show naquele momento, e aí o seu discurso pode não ser adequado, a sua roupa não pode ser adequada, pode não ser a mais adequada. E aí, quando eu falo de venda o seu ingresso, quando você ligar para marcar o seu cliente, o sentido de vender, obviamente, não é de cobrar pela sua visita, cobrar pela sua apresentação, mas venda muito bem a importância daquilo que você vai fazer. Existem técnicas simples para isso. Você pode, eu costumo utilizar a técnica do elogio e da reciprocidade, por exemplo. Falei sobre isso, acredito, na nossa última live. Então, você imagina, se eu ligo para o Laírton para marcar uma visita e apresentar qual é para ele, o que é que eu falo? Primeiro, eu elogio. Laírton, sabendo que você é um cara que prioriza muito a saúde, que se cuida, que está com a aparência legal, que já cuida da alimentação, que pratica atividade física, enfim. Para outra pessoa, eu poderia utilizar outro discurso. Então, vou ligar para uma senhora, dona de casa, que eventualmente não tem o mesmo cuidado, mas eu ligo para ela e digo, olha, dona Tatá, sabendo que a senhora é uma pessoa que gosta de cuidar da sua família, eu tenho uma coisa para te apresentar. Então, você começando com elogio, você cria um comprometimento de coerência da pessoa que está marcando contigo. Você começa a vender o seu ingresso assim. E a segunda coisa que você vai fazer, todo mundo aqui sabe a técnica de marcar, dar as alternativas de horário. Você pode tal horário ou tal horário. Então, quando você põe as alternativas, o cliente não tem uma terceira. O cliente ou tem uma hora ou não tem outra hora. Se ele disser que não pode naquele dia, você pergunta, então você pode na quinta ou na sexta? Nós todos sabemos disso. No entanto, o que eu sempre recomendo é utilizar a técnica da reciprocidade. Então, se o cliente marca para um outro horário que não é aquele que você sugeriu, sempre reforce que você está criando um compromisso fora da sua agenda para atender aquele cliente. Ainda que geralmente não seja assim, mas essa ferramenta é importante para assegurar o compromisso do seu cliente. Então, Ayrton, você não pode hoje, pode sexta-feira, às 17 horas, Puxa vida, Ayrton, eu tinha uma apresentação com o Valmir na sexta-feira, às 17 horas, mas sem problema, com ele eu consigo desmarcar. Coloca para o sábado, estou marcado contigo. O cliente sabe que você renunciou a outro compromisso, que é um compromisso com ele. Então, por reciprocidade, ele vai te receber no horário marcado e provavelmente vai dar mais atenção. Pois bem, durante o show, começou a venda. No nosso negócio, o que é que conta? No nosso negócio, quando eu falo de cuide do cenário, primeira coisa não dá para fazer uma apresentação como a nossa em qualquer ambiente. Você precisa preparar o cenário para o seu show. Geralmente a gente faz testes porque a experiência visual ela é determinante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, como sabemos que fazemos testes e a gente precisa passar segurança, o ideal é que você prepare o seu cenário primeiro. Procure com aquele cliente um lugar silencioso, uma mesa, leve as suas ferramentas. Afinal de contas, o cenário faz parte do show. O cenário ajuda você a produzir a venda. Quanto mais rápido você consegue fazer uma apresentação dentro do controle do seu cenário, menos distrações você cria para o seu cliente, menos ambiente para objeções. Cuide dos atores presentes no palco. O que é que eu falo? Se você levou mais alguém na sua apresentação, se você eventualmente levou mais um afiliado que você está tentando ensinar, combine com ele qual é o discurso, eventualmente se ele tem que ficar calado, se ele ajuda com as ferramentas, mas se ele não fala, preste atenção nos atores do outro lado da tela também. Então vamos lá. Quem é que tem o poder de compra? De repente você vai fazer a apresentação para a mulher sozinha e naquela estrutura familiar ela não tem sozinha o poder de decisão para compra. Você faz a apresentação para ela, quando terminar ela fala, gostei, mas eu tenho que convencer meu marido. Do mesmo modo, você faz a apresentação só para o marido. E aí ele não tem o poder de compra, ele precisa da autorização da esposa. Então, o ideal
Quando você fizer a marcação, você marque com os atores corretos. Fala, fulano, tem uma coisa, às vezes é até fácil de identificar. Você sabe que a pessoa é casada, é natural você incluir o cônjuge. Você sabe que a pessoa tem uma dependência financeira com alguém, mas quando você não souber, pergunte, não tem problema. Quem é que geralmente escolhe, toma a decisão de compra na sua casa? Quem é a pessoa mais preocupada na sua casa com saúde, por exemplo? Geralmente a pessoa tem pelo menos uma pessoa do grupo familiar que hoje já estuda nutrição, já toma suplemento, já educa o restante da família. Traga um ator como esse, ele pode ser teu aliado. Então, se tem um filho do casal, por exemplo, o meu filho vive na academia, suplementa, enfim. O menino lá pesa até a comida, sabe de tudo. Então, seria muito bom se seu filho estivesse junto conosco. Os atores do show que você vai dar são fundamentais. Agora, lembrem-se, o ator principal é você. Você precisa manter o controle. Então, eu sempre sugiro evitar respostas, perguntas abertas, quando você não tem o controle. Eu já acompanhei um processo de venda recentemente de um afiliado, onde ele fazia perguntas muito vagas e muito abertas, facilitando a objeção e levando a conversa para outro rumo. Então, se ele perguntava, por exemplo, como é que você bebe água, a pessoa ia contar quando ela morava no sítio, que ela atravessava de jumento, pegava as latinhas, enchia o cacimbão de água, enfim, até chegar na água que ela, vende, que ela bebe hoje. Ele podia simplesmente perguntar, por exemplo, você bebe água da torneira ou água engarrafada? Você bebe água engarrafada ou tem um filtro purificador em casa, por exemplo? Então, perguntas fechadas como essa facilitam o controle. E não tenha, você é um profissional, você está na frente do seu cliente, você deve ser respeitado como profissional, não se sinta constrangido se você precisar tomar a palavra, educadamente, obviamente, e cuidar do espetáculo. Afinal de contas, no momento da venda, você é o ator principal. Outra coisa fundamental que eu tenho percebido como um erro, e aqui cabe um esclarecimento, esses aspectos devem ser observados também quando a venda é online. Então, cuidar do teu cenário de fundo na sua tela, cuidar da iluminação, saber quem você convida, as pessoas que você convida, solicitar que preste atenção, geralmente com câmera aberta é melhor, você tem certeza que a atenção ali é recíproca, combinar com as outras pessoas que estão participando, qual o tempo que vai durar a live, porque eles se programam para aquilo ali, solicitar atenção, parar quando as pessoas não estiverem prestando atenção. Então, quando eu falo em cuidar do cenário, cuidar dos atores, estou falando também no ambiente digital. Com relação à distância correta, isso é fundamental. Existe um estudo científico que correlaciona o sucesso da venda, ou seja, o sim no processo de venda, à distância que você mantém do seu interlocutor. Olha que coisa absurda. Você pode perder uma venda simplesmente, eu estou falando da distância mesmo, estou falando da quantidade de centímetros ou metros que você se distancia da pessoa. Você pode simplesmente perder uma venda por causa da distância incorreta. Vou fazer um exercício simples e rápido aqui. Imaginem que vocês estão num restaurante, num lugar público, numa parada de ônibus, e se aproxima alguém a aproximadamente 3 metros de você. Provavelmente, se você imaginar essa cena, você não vai nem olhar para essa pessoa. Você sabe que tem um vulto, tem alguém ali, você não repara nessa pessoa. Quando ela se aproximar para aproximadamente 2 metros de você, você começa a considerar ela ou como uma ameaça ou não. Isso é instintivo, é instintivo. Então você começa a reparar, você olha o tamanho daquela pessoa, provavelmente olha os calçados, olha o vestuário, dá uma olhadinha no rosto, descobre se é homem, se é mulher, se te oferece risco, não te oferece. Isso a 2 metros de distância. Até 1,20 m mais ou menos, esse é o chamado espaço social. Você considera pessoas para interações sociais nesse espaço. No entanto, nesse mesmo espaço, se você for numa loja de calçado, por exemplo, numa loja de tênis, quem aqui já teve essa experiência pode comentar lá no chat. Você chega na loja de tênis, um vendedor te atende de longe, 1,50 m de distância. 1,50 m ele grita lá, ó, o meu nome é Rodrigo, se precisar de alguma coisa eu estou aqui. Ou então você pergunta se tem tal número, ele é 1,50 m, fala, não tem não, mas eu posso ver outro. Ou até ele te oferece algum calçado. Vocês tenham certeza, na distância que ele está, é fácil você dizer não. Você consegue refutar com facilidade e apresentar suas objeções com muita facilidade quando a distância é muito grande. Agora eu vou para um exercício simples. Peguem a mesa, se vocês estiverem sentados numa mesa, ou quando vocês forem até um restaurante. Reparem no tamanho da mesa. Geralmente ela tem entre 65 e 75 centímetros.
essa distância é a distância ideal, é chamado espaço pessoal, é ali onde os negócios acontecem. Então, quando você começa uma apresentação, se você faz essa apresentação muito distante, aliás, a apresentação você até pode fazer, o fechamento não. A venda ocorre nesse ambiente, no espaço pessoal, a cerca de 65, 75 centímetros da pessoa. Então, vocês podem fazer o seguinte exercício. Ofereçam qualquer coisa a alguém, ou alguém oferece para vocês ali, no restaurante, um bombom. Ela passa vendendo um bombom. Se ela passa 1 metro e 20 de distância de vocês, vocês falam não com facilidade. Se ela se aproximar, se ela chegar à distância do tampo de uma mesa de vocês, olhar para vocês e falar, olha, eu estou vendendo bombom tal. Só pela proximidade você vai dar mais atenção e você sente a necessidade, pelo menos, de justificar o seu não. Então, fazer oferta de venda num ambiente inadequado propicia o não. O mesmo eu posso dizer da excessiva proximidade. Então, esse espaço pessoal, ele encerra a aproximadamente 55 centímetros. Se chegar a menos do que isso na pessoa, ela está no seu espaço íntimo, ela se sente invadida. Basta vocês fazerem o seguinte exercício. Vocês podem chegar para uma pessoa a 75 centímetros de distância e falar, Laírton, eu tenho uma proposta para você. O Laírton vai entender que é negócio. Se eu chegar a 25 centímetros do Laírton, na direção do ouvido dele, falar assim, Laírton, eu tenho uma proposta para você. O Laírton vai me olhar diferente, vai falar, Leite, eu não estou te entendendo. Não mudou nada no texto. O que mudou foi a distância. Eu invadi o espaço íntimo do Laírton. Então, essa distância correta, ela se dá no tom de voz também, ela se dá online, no tipo de intimidade que eu tento gerar com o meu cliente. Eu não posso ser tão distante que não chame ele pelo nome, por exemplo, mas não posso ser tão próximo que chegue a ser invasivo. Então, a distância correta é fundamental para que o processo de venda ocorra. Numa apresentação como a nossa, o ideal é que você faça a apresentação pertinho do seu cliente, à distância de uma mesa, tá? Quanto mais próximo vocês puderem fazer, por exemplo, na hora dos testes, mesmo quando o evento tem 7 pessoas, tem 10, tem 15 pessoas, o que é que eu faço? Está aqui o Gilberto, já presenciou isso. Eu levo vários kits para que todas essas pessoas tenham uma experiência próxima. E na hora que eu faço os testes, eu faço a cerca de 50, 60 centímetros dessas pessoas. Ali, naquele ambiente, a experiência ela é mais marcante, o ambiente para fazer negócio é mais propício. Tá? Como quarto item aqui durante o show, eu me refiro ao rapport. Todo mundo aqui já está cansado de saber, vou passar rápido. Mas você precisa se parecer com o seu público. E aí, quando eu falo de se parecer com o seu público, você não precisa ser mentiroso, você não precisa forçar a barra. Ache algo em comum com o seu público. Se o seu público gosta de um cafezinho, peça outro cafezinho. Se ele toma sem açúcar, vamos tomar nós dois sem açúcar. Se ele toma com açúcar, você fala, eu sempre tomei com açúcar, eu sofri muito para tomar café sem açúcar, mas hoje eu tomo sem açúcar. Enfim, crie alguma identidade, porque as pessoas gostam de se relacionar com quem se parece com você. Todo mundo gosta de fazer negócio com quem se parece com você. Pois bem, o rapport ou espelhamento pode se dar no tom de voz. Fiz esse exercício aqui outro dia. Então, se alguém liga para mim e fala, fala, diretor, Valmir, como é que você está aí? E o Valmir me responde assim, então, diretor, eu tô aqui, cara, tô esperando, vou fazer negócio e tal. Tô até com um negócio para te apresentar aqui, viu? Conheci a Live aqui, negócio bacana. Vocês imaginam qual a reação do interlocutor dele? Não há semelhança, não há proximidade. Mas sou amigo do Valmir, liga pro Valmir nessa energia aqui. E o Valmir, fala, Laírton, como é que você tá, cara? Tô com uma coisa incrível. Tava pensando em você. Que bom que você me ligou. O tom de voz é igual. Então dá para você se parecer numa ligação, dá para você se parecer numa live, dá para você criar identidade com o seu cliente e isso facilita o processo de venda. E agora, esse quinto ponto é fundamental. Às vezes a gente chega falando dos benefícios do nosso produto sem antes ouvir o cliente. Se eu pudesse, dessa apresentação inteira, destacar um ponto, eu destacaria essa, tá? Destacaria esse ponto. Então, peço muita atenção. Não falem de benefícios do produto, nem de características do produto, antes de ouvir o seu cliente. Mal comparando, se você vende energia solar e passa na porta do cliente dizendo, eu vendo energia solar e você economiza X% na sua energia. E você repete esse processo várias vezes, a chance de você obter não
é muito alto, aquele benefício ele já conhece, ele já está com a objeção preparada para aquele benefício, tá? Mas se você primeiro passa, escuta o seu cliente, analisa a estrutura dele, quanto é que você gasta de energia, entende a dor dele, puxa, o que é mais pesado aqui? A sua folha é pesada? Você precisaria contratar outros funcionários? Puxa vida, seu prédio está precisando de uma reforma. Aí você vende o benefício. Sabe, Wagner, eu tenho uma solução aqui que pode sobrar dinheiro para você fazer uma reforma aqui no seu imóvel. Wagner, tem uma solução aqui que vai sobrar dinheiro para você contratar uma consultoria comercial diferente. Você já conhece a dor do seu cliente, já sabe qual é o desejo dele. Portanto, você se preparou para o show, chegou no cenário, está com a distância correta, o rapó, você vai começar a venda, não comece a venda sem conhecer seu cliente. Entreviste o seu cliente. Vou fazer um exercício daqui a pouco, mas pergunta para o seu cliente. E aí, como é que você está, cara? Geralmente ele já deu alguma pista. Se ele tem um problema de saúde, você pergunta se ele já tratou. Pergunta pela esposa, pergunta pela filha. O cliente vai falar de uma dor. Tenho certeza disso. O cliente vai revelar para você qual é a dor. Quando você perguntar primeiro como é que ele cuida da nutrição, ele vai dizer possivelmente, cara, eu estou me policiando, cortei a massa, cortei isso, mas não consigo cortar o doce. E sabe, eu tenho um problema de diabetes. Você escutou o cliente primeiro. Depois que você escutar, você fecha a porta, bonitinho, terminou o assunto, você começa a falar da nossa tecnologia e fala, inclusive, Cláudio, sabe o que acontece? O nosso produto, por ter água alcalina de pró negativo, ela atua na prevenção e no tratamento de diabetes tipo 2. Olha que coisa, tem um estudo científico tal que trata disso. Você não precisou falar de 10 benefícios. Você escutou seu cliente primeiro. Seu cliente falou, por exemplo, cara, aqui na empresa eu gasto 20 garrafões por mês. Quando você for fazer a apresentação, você já fez a continha. 20 garrafões de X reais a troca do refil da Y. Sabe, Mauro, você tem um benefício espetacular aqui. Você vai deixar de gastar X para gastar meio X com o nosso produto. Então, descubra as dores e os desejos do seu cliente e aí você vai conseguir exigir dele coerência. Puxa, se você falou, por exemplo, que está preocupado com seu filho ou com sua filha, está tendo ganho de peso, está preocupado com sua esposa, porque ela tem um problema de hipertensão arterial. Eu estou te falando agora que meu produto ajuda você a prevenir e tratar problemas cardiológicos, inclusive hipertensão arterial, cardiocirculatórios. Pois bem, você tem que ser coerente agora. Então, isso exige do seu cliente mais e torna mais difícil a eventual objeção. Então, descobrir a dor e o desejo do cliente é aquilo que eu considero o mais importante durante o show. Porque, indo direto a esse ponto, você aumenta muito a sua taxa de conversão. Agora, vejam, às vezes você se prepara meses e anos para fazer um show, ou semanas, ou dias, e o show demora apenas 30 minutos, por exemplo, 1 hora, 2 horas, no máximo. Pois bem, a ideia aqui é que você se prepare tanto que você seja capaz de dar um show muito rápido. Estou chamando aqui de pocket show. Está na moda falar do show pequenininho? Pois bem, faça um pocket show. Não gastem muito tempo. Se o cliente quiser saber mais, ele vai te perguntar. Então, nós estamos habituados a conhecer tanto já da tecnologia, entender tantos benefícios, que às vezes a gente problematiza. É aquilo que o cliente não entende, foi o que eu falei no início, ele não compra. Faça uma apresentação breve, sucinta, rápida. Você já saberá os desejos do seu cliente, as dores do seu cliente, você está na distância correta, a chance de fechamento é muito alta. E aí você pode ilustrar e melhorar a percepção do seu cliente com experiências visuais. O que é que eu recomendo? Vai falar do nosso produto? Fala da tecnologia, faz 2 ou 3 testes. Cloro, pH e tensão superficial, que é o teste lá com orégano. Fez esses 3, o cliente mais viu do que entendeu. Acabou. Às vezes, um teste só resolve. Imagina, você vai falar para a mulher com mais de 45 anos, que tem uma preocupação extra com a saúde da pele, dos cabelos e tal. Você já sabe, essa você não precisa nem se esforçar para saber. É uma dor. Você vai fazer a apresentação para ela, você fala, sua amiga, de repente, mulher, estou aqui com um produto que produz água funcional. Você já ouviu falar? Não. Pois é. A hidratação funcional deixa a pele mais bonita, cabelo mais bonito. Sabe aquela constipação intestinal que já acontece ali? Também acaba com aquilo ali. Então, baixa a barriga. O que é que acontece mais? Retenção de líquido, ela diminui muito. Você vai perder peso com isso. Você imagina, falar que é classe A, que tem selo do Inmetro, enfim, acaba sendo secundário. Você foi direto na dor e no desejo do seu cliente.
faça o show rápido. E aí, aguarde seu cliente perguntar. Vamos lá. Isso aqui é fundamental. Aliás, tem tanta coisa fundamental aqui que fundamental cai em lugar comum. Eu estou usando essa expressão com muita facilidade, mas de fato é muito importante. As pessoas não encaram a venda como um processo de vitória. Quando elas compram alguma coisa, na maioria das vezes, na verdade elas se sentem derrotadas. Puxa, perdi para o vendedor. Então, eu estou falando aqui que você não deve pedir nem esperar por aplausos. Ou seja, quem diz que encerrou o jogo é você. Não é o público que aplaude primeiro e encerra o jogo, tá? Então, não espere que o cliente diga, ok, Wagner, eu vou querer comprar o produto. Não espere esse aplauso. Nem peça por isso. E aí, Wagner, você vai comprar o produto? Quando você sabe que o cliente comprou o produto, ou que ele está muito próximo disso? Primeiro, quando ele faz alguma pergunta. Sabe quando você vai usar aquele exemplo da loja de calçada? Ou de um doce, sei lá o que alguém passa te oferecendo e vendendo. Ó, você me compra isso aqui, tem tal e tal característica. Você, não, 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 e vai embora. Não, não, não. Quando você tem interesse naquilo, qual é a primeira coisa que você faz? Você pergunta. Chegou o docinho lá, você... qual o sabor mesmo? Ou o sapato você já pergunta, tem marrom? Tem preto? Enfim, quando o cliente começar a te perguntar, ele já tomou a decisão de comprar. Você não vai precisar mais. Você vai comprar, você não vai comprar. Ele fez a pergunta. Você não precisa esperar da afirmação. Então, nesse momento que o cliente começa a perguntar, a minha sugestão é: pare. Nessa hora você parou. Leve para o fechamento. É a hora de encerrar o show. Não espere ele dizer que vai comprar. Ele começou a perguntar porque o desinteresse dele está na ausência de perguntas. Você fala sobre o produto. Inclusive, eu até indicaria isso como um desafio. O teu desafio é chegar num ponto tal que o cliente precisa perguntar. Tá? E eu tenho dicas para isso. Por exemplo, quando eu estou fazendo os testes, primeiro eu faço o teste. E aí eu aguardo um pouquinho para o cliente perguntar o que foi que aconteceu. Mas por que que nessa água fez isso e nessa outra não fez? Primeiro eu faço teste de pH, por exemplo. Aí o cliente pergunta, por que é que pH alcalino faz bem? Enfim, quando o cliente começar a te perguntar, ele diz, puxa, eu até quero esse produto, mas agora eu preciso de decisões racionais para justificar a minha decisão emocional que eu já tomei de adquirir esse produto. Ainda no fechamento, que eu estou chamando ali, no encerramento do show, faça perguntas afirmativas. Na verdade, você já diz o que quer que o cliente diga. Então, Wagner, você não achou esse produto incrível? Ó, sabe esse acenozinho com a cabeça aqui? Estou fazendo, não sei se vocês estão enxergando. Isso aqui induz o rapport também. Nesse momento, você já se parece com o cliente. Eu estou aqui balançando minha cabeça alguns segundos, e se tem alguém me vendo, provavelmente aí do outro lado da tela você também está balançando a cabeça. Talvez você tenha até dado um sorrisinho agora, porque percebeu que caiu numa técnica de rapport. Pois bem, se você está na frente do seu cliente, você faz perguntas afirmativas. E aí, Valmir, você não achou esse produto incrível? Você não acha que isso pode ajudar a tratar ou prevenir, por exemplo, a obesidade do seu filho, da sua família, da sua esposa? Você não acha muito barato pelos benefícios que entrega? Você não acha que um produto desse podia valer 20 mil reais? E eu estou aqui balançando a cabeça. E o meu cliente está concordando comigo. Isso, ainda que não tenha partido dele, cria com ele um compromisso de coerência. Se ele reafirmou aquela pergunta, inconscientemente, e às vezes até no processo consciente, quando ele de fato concorda, ele é levado ao compromisso de, ora, eu concordo com essas afirmações, então preciso comprar esse negócio, tá? Ofereça alternativas. Depois das perguntas afirmativas, já sei a hora de comprar, o cliente fez a pergunta e tal, tudo certo. Agora eu ofereço alternativas. Aí eu levo para o fechamento. Geralmente as alternativas, lembra que você já ouviu a dor do cliente, você sabe quantas pessoas ele tem em casa, sabe o que, é que ele tem na bancada, sabe qual é o produto que... Ah, ele já tem um dispenser de água gelada, né? A gente chama de bebedouro ou gelágua. Puxa, eu vou oferecer para ele um V10 com Linker. Então, você já oferece direto a necessidade do cliente. Puxa vida, o cliente tem pouco espaço. Você começa a oferecer alternativas. O cliente falou que está com dificuldade, sei lá o quê, ou que o cartão vai virar. Não sei se... Não, aqui você quer passar lá em 6 vezes ou em 10 vezes? Aí você começa a dar para o cliente a oportunidade de ele dizer, eu vou ficar com o produto. Como? Quando ele te responde a alternativa. Por exemplo, você gostou, Valmir, mais desse ou desse? Aí Valmir diz, gostei mais desse aqui, e aponta para o Flow Click. A venda está feita, ele já disse, eu gostei mais desse aqui.
Valmir, você prefere pagar no Pix ou no cartão? Aliás, antes disso, é muito agressivo. Valmir, você quer instalar onde esse Flow Click? Me leva lá para ver. Você entendeu? Eu não pedi o ok dele para compra. Já perguntei onde é que ele vai instalar. Vou lá, olho. Não, Valmir, aqui dá. Inclusive, já vou até pedir aqui uma extensãozinha. Vou comprar aqui no material de construção uma mangueirinha 1 metro a mais e tal, que dá e tal. Já vi. Entendeu? Valmir, onde é que você vai usar o produto? E tal. Chegou, cabe, deixa eu ver a medida aqui. Cabe. Com essas alternativas, o cliente já disse que comprou. Se ele demorar muito, se ele estiver dormindo, aí você pergunta: então, Valmir, eu vou passar o link aqui para você, tá bom? Você fazer o pagamento? Ou nem fala do pagamento, o cliente sabe que tem que pagar. Ele não quer ter que afirmar para você que perdeu no processo de venda. Tá bom, eu vou comprar. É meio derrotista isso daí, tá? Então vamos partir para oferecimentos alternativas, porque ali surge a conclusão do processo de venda. Outra coisa fundamental, como outras daquelas tão fundamentais das quais eu tenho falado aqui, é que às vezes nós temos problemas de falar o preço. Nem todos nós, né? Mas dependendo da região, dependendo da apresentação que você faz, às vezes você faz uma apresentação tão ruim, você começa a comparar o nosso produto com outros produtos, e você começa a comparar preço também, tá? E aí a sua insegurança em falar o preço pode ser determinante para você perder a venda. Eu aprendi em outras escolas técnicas para dizer preço que eu gostaria de trazer aqui. Primeira técnica básica, que é utilizada em estratégias de lançamento digital, é a técnica da ancoragem de preço. Eu falo, olha, esse produto, o concorrente dele custa 20 mil reais. Esse produto com tanto benefício, quanto você acha que custa um produto desse? Antes de eu conhecer isso daqui, para você ter uma ideia, eu tinha pesquisado produtos de 5, 6, 8 mil reais, 17 mil reais. Quanto você acha que custa um produto desse? Quando você fala isso, o teu cliente vai te dar um número. Provavelmente o número é maior do que o nosso. Tem uma experiência bem bacana, que foi feita nos Estados Unidos, com 2 potinhos de doação. As pessoas chegavam para doar, o potinho era transparente e tinha notas de $1. Quando perguntava quanto você acha que dá para doar para essa causa, as pessoas olhavam lá e falavam, acho que $1 é suficiente. Trocaram o potinho, colocaram notas de $10. As pessoas chegavam, olhavam e diziam, não, acho que dá para doar $10. A referência que foi criada é uma ancoragem, não foi ela que pagou aqueles $10. Ou seja, não é o seu cliente que pagou lá 15, 20, 30 mil reais. Mas se tem alguém que paga, aquilo criou uma estratégia de ancoragem. Vou dar um outro exemplo. A panelas de aço cirúrgico de alta qualidade, o preço lá em cima. O que é que eles fazem? Ó, uma tesoura com esse mesmo material custa 4 mil reais. Uma tesoura não tem 20% desse material. Quanto você acha que custa essa panela? Você mesmo faz a conta e diz, essa panela deve custar uma fortuna. Deve custar 15 mil reais. Aí ele vai lá e baixa o preço, daqui a pouco é 3, 4 mil uma panela. Então, criar uma ancoragem antes de dizer o preço é muito importante. No entanto, ainda que você não crie ancoragem, lembre-se de entregar valor antes de entregar o preço. Então, se vocês não tiverem passado pelos outros processos de apresentação do produto, explicada na nossa tecnologia, não falem o preço. Não é o momento de falar o preço ainda. E há diversas maneiras de evitar falar o preço. Por exemplo, se a pessoa fala quanto custa o produto, depende da sua necessidade. Eu tenho que conhecer primeiro a sua necessidade. Quanto custa o seu produto? Olha, eu não sei se é o produto que você está procurando. Então, eu tenho que entender primeiro se meu produto é aquele produto que você está procurando. Quanto custa o seu produto? Depende. Quantas pessoas tem na sua família? Você começa a criar situações em que você tem a oportunidade de sentar com o cliente, entregar valor primeiro, entregar o preço depois. E aí uma técnica simples, mas que também é importante, eu chamo de quem falar primeiro perde. Primeiro, quando se falar o preço, é ensinado que você fale de uma vez só, firme, e de uma respiração. Parece básico, mas é muito importante. Vamos fazer aqui um exercício simples. Se você chega numa loja e vai comprar o FlowClick, pergunta quanto custa, o cliente fala, o vendedor fala, sabe, é 3.350 reais. Essa insegurança e o tempo que ele demorou para dizer o preço, deixa o preço muito maior. Se esse mesmo vendedor fala, inspira 3.350 reais. É o preço do produto. Acabou. Agora vamos piorar um pouquinho. O vendedor falou o preço e aí foi justificar.
é R$ 3.350. Mas você pode parcelar em 10 vezes. Mas você pode. Acabou. Por isso que eu falo que quem falar primeiro perde. Você fala o preço e fica calado. Não julgue, não coloca objeção, não apresenta objeção antes do tempo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas você nem sabe o feedback do teu cliente, se ele achou barato. Eu teve uma apresentação que eu acompanhei de uma pessoa numa loja de móveis projetados aqui em Natal. E um afiliado foi lá e antes de dizer o preço, a pessoa já comprou. Então ele comprou 4 Flow Clicks. 4 Flow Clicks. E estava 3.500 o Flow Click naquela ocasião. E aí ele perguntou o preço. O distribuidor já tinha vendido para ele e falou, custa R$ 14.000. Aí ele, tá bom, vou chamar minha esposa agora, pegar o cartão. O afiliado já pensou, perder a venda. A esposa dele vai dizer que tá caro. Chegou a esposa do cliente e ele falou, então, amor, passa aqui o cartão, por favor. Rapaz, ela perguntou, quanto é? R$ 14.000. Disse, nossa, R$ 14.000 por um produto? Ele falou, não, é R$ 14.000 os 4 produtos. Não, poxa, tá muito barato. Tem certeza que esse produto faz o que entrega? Faz o que promete? Ela passou a desconfiar do produto porque ela achou muito barato. Ela já utilizava uma tecnologia de ionização que ela tinha pago na época mais de R$ 15.000. Então, vocês imaginam, ela esperava que o produto fosse ali R$ 14.000 e ia brigar com o marido. Quando ela entendeu que 4 saiu por R$ 14.000, ela achou barato. Então, você às vezes tem medo de falar o preço, que você está limitado ao seu bolso. Aguarde o cliente falar. Você fala o preço e espera. Quem falar primeiro perde. Quando o cliente falar primeiro, provavelmente ele vai perder para você, porque ele vai te dizer qual é a objeção real dele. Ou ele vai procurar alguma solução para pagar. Então, você falou R$ 3.350. Ficou calado. Pode demorar 1 minuto, 2, 3, 5, espere. O cliente vai te falar. Então, Ayrton, divide. Você pergunta, em quantas vezes você precisa? E aí você começa a negociação. Espere o cliente falar. E aí, nesse momento, geralmente, começam a aparecer as objeções. Eu sei que cada um de vocês tem uma forma de lidar com a objeção. Eu vou falar daquilo que representa a minha experiência com esse produto no nosso mercado. Tanto nas lojas, então já fui franqueado de 4 lojas da Aqualive em diferentes lugares do Brasil. Nesses lugares eu treinei os vendedores, coletei os feedbacks, enfim. Primeiro, não antecipe objeções. Eu sei que tem gente que ensina você a antecipar. Diga primeiro o argumento da objeção. Não antecipe. Às vezes o cliente nem prestou atenção, ele vai te perguntar de novo. Você vai parecer repetitivo. Não antecipe, porque às vezes o cliente nem enxerga aquela objeção. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tinha uma vendedora que quando o cliente chegava na loja, ela de cara já perguntava assim, mas você tem um equipamento gelado? Porque os nossos produtos não têm equipamento gelado. Ela já antecipava a objeção, o cliente nem tinha percebido a objeção. Ele comprava primeiro, perguntava depois, eventualmente. Ou ele até comprava na loja também, tinha lá as lojas, enfim. Ela já antecipou a objeção. Então, quando você começa a justificar alguma coisa que não foi nem pedido, você cria uma objeção que às vezes o teu cliente não tem. Segundo ponto, na hora certa, que é ali do fechamento, depois que você já fez a oferta irresistível, na hora certa, descubra todas as objeções de uma vez só. Não caia na casca de banana de tentar responder a primeira objeção que o seu cliente apresentar. Não é a hora de responder ainda. Por exemplo, eu concluo a venda, aliás, concluo o show, estou lá no finalzinho, o cliente fala, eu gostei do seu produto, mas eu não tenho dinheiro para comprar agora. Aí você pergunta para ele, mas é só isso que impede? Você tem que ficar claro, é só isso que impede? Se você tivesse o dinheiro hoje, você adquirir o produto? Aí ele vai te dar a resposta. Laí, na verdade é só isso mesmo. E você ofereceu de 3.350. Aí você chega e fala, então, mas a gente fala, eu tenho um produto aqui de 1.650 que entrega a mesma coisa. Você ainda pode passar lá no cartão. Não, mas deixa eu te falar outra coisa melhor ainda. Me ajuda a fazer aqui 4, 5 vendas, você vai ganhar o seu produto. Se o problema é só esse, você deseja o produto, você quer o produto, entendeu? Agora vamos lá. Suponhamos que você não fez todas as perguntas de uma vez, tá? E aí o cliente fala assim, ele viu lá o V10, entrou no site e tal, ia comprar, desistiu, voltou e falou assim, então, Laírton,
eu não gostei. Aliás, eu não vou poder comprar. Aí você pergunta, mas por quê? Alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Eu disse, então, aí, não cabe lá em casa. O espaço lá é pequenininho. Os móveis são sob medida. Eu até gostei, achei barato o produto, mas não cabe lá em casa. Aí você tem que fazer a pergunta. Mas foi só esse o motivo? Se coubesse na sua casa, você queria o produto? Não, lógico, gostei demais do produto. Pois é, eu tenho o Flow Click, ele fica embutido dentro do móvel, sai só a torneirinha ali na sua bancada. Entendeu? Mas se vocês não fizeram todas as perguntas, aí você vai para a oferta do Flow Click e ela apresenta a segunda objeção. Ele diz assim: não, Light, sabe o que é? É que eu assisti um. Não, ele fala o seguinte: eu assisti uma propaganda de um produto que também faz água alcalina e é a metade do preço. Tá lá, o seu Flow Click é 3.500, o deles lá é 2.500, quase a metade do preço. Aí você vai, então tudo bem. Esse produto aqui, ele não tem retenção de partícula classe A, ele não faz prão negativo, a água não é antioxidante, ela não enriquece a água com hidrogênio molecular, que é o mais poderoso antioxidante da natureza. Aí o cliente entende. Pois bem, você não fez a pergunta de novo. Quando você termina, aí, vamos comprar agora? Ele fala, não, Cláudio, sabe o que é? É que eu assisti um vídeo, um médico falando que água alcalina faz mal, porque quando chega lá no estômago é ácido. Aí, ó, aí você vai explicar, não, existe um processo chamado maré alcalina. É lógico que o estômago é ácido e a água, quando cai lá, provocam determinadas reações fisiológicas. Essas reações fisiológicas aumentam a excreção de ácido clorídrico, que libera um subproduto que é o bicarbonato de sódio, chega lá na sua membrana celular, alcaliniza a membrana celular, combate a inflamação, previne e trata várias doenças. Você terminou esse esforço, puxa vida, acabei. Aí a pessoa fala, então, mas sabe o que? Aqui em casa quem decide não sou eu. Quem decide é minha esposa. Você vai apresentar tudo de novo para a esposa do cara. Se você tivesse perguntado na primeira vez todas as objeções, mas é só isso, fulano? E é só isso. Se eu resolver tal, se você entender, se eu colocar aqui para você um profissional de saúde para falar que a água alcalina faz bem, você compra o produto? Eu compro. Foi só isso que. Aí, beleza, você identificou a objeção, todas as objeções e as resolveu de uma, de uma vez só. Ok? Outra técnica que eu utilizo para responder a objeção é a técnica que eu apelidei de sorriso amigo. De sorriso amigo. Sabe aquelas coisas que são tão óbvias e tão fáceis de responder, que você primeiro sorri e depois responde? Você passou uma mensagem antes para o seu interlocutor. Puxa vida, eu falei alguma besteira. Ele até riu. É lógico, eles não vão fazer isso de uma maneira desrespeitosa, tá? Com muita sobriedade, eu diria até, com muita serenidade. Se a pessoa fala assim, então, aí, cara, é um absurdo, não dá para eu comprar o seu produto. Eu achei um produto no mercado que é R$ 1.000, faz tudo que você está dizendo que faz. O que é que você faz? Você dá um sorriso. Você desmonta o cara. É um sorriso. Dê um sorriso. Fala, então, Valmir, vamos conversar. Aí vem um amigo, tá? O sorriso amigo não é porque o sorriso é de amigo, não. É porque você vai utilizar a técnica do seu amigo. Então, Valmir, sabe? Para você não bater de frente com ele e desmentir ele. Tem um amigo meu chamado Gilberto, que ele pensava assim como você. Ele me mandou esse produto aí para analisar. Aí eu expliquei para ele. Ô, Gilberto, esse produto aí, ó, não tem eficiência bacteriológica, não tem classe A. Esse produto aí purifica, limpa só a consciência. Você põe lá, pensa que está limpando alguma coisa, mas a água mesmo que é bom, ele não limpa, não purifica. Além disso, Valmir, esse produto tem problema de certificação, esse produto não funciona assim, não funciona para tal aplicação. E aí, depois que eu conversei, o meu amigo disse, ele foi, comprou o nosso produto, está usando em casa, está super satisfeito. Falou que a esposa dele já teve benefício tal, que o filho dele já vai mais vezes ao banheiro, enfim. Vocês entenderam que eu não tentei discutir com o cliente? Eu falei para o cliente, eu sorri, para dizer, puxa vida, é tão fraco o seu argumento que merece uma risada. Veja, respeitosamente. Até porque geralmente os argumentos são frágeis mesmo. A gente que analisa um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais o assunto, percebe que o argumento é frágil, mas você respeitosamente sorri com serenidade, fala, então, Gilberto, eu entendi, mas não é bem assim. Na verdade, a sua dúvida é a mesma de um cliente meu que me comprou esses dias. Aí, quando você coloca a dúvida para o terceiro e bate no terceiro, aquela pessoa não entra em conflito contigo. Você não vira um opositor. Você vira um amigo que está contando a história de outro amigo e você sempre termina. Aí esse meu amigo foi, entendeu,
comprou o nosso produto e já usufrui de benefícios tais e tais. Beleza? E por último, quando o cliente, na parte final da compra, pede alguma vantagem, seja um desconto, seja negociar contigo ali alguma margem até da seu bônus, da sua comissão, enfim, ou qualquer outro tipo de vantagem. Por exemplo, você pode instalar na minha casa, você manda alguém instalar, você manda fazer a manutenção, você manda, enfim, não dê a vantagem para o cliente antes de conseguir o compromisso com ele, tá? Vocês vão ter a opção, brevemente, de modular descontos através do site lá, e tem outras vantagens também. Então, para ficar no exemplo do desconto, o cliente está convencido do produto, não tem mais nenhuma objeção, não tem. É só isso, o cliente falou assim, então, tem como você me dar um desconto? Você não dá, você troca. Fulano, se você me indicar uma outra pessoa para fazer essa mesma apresentação, eu te dou um desconto. Ou então, fulano, deixa eu ver aqui, se eu te desse desconto hoje, se eu conseguir esse desconto para você, se eu conseguir, a gente fecha o negócio hoje, o fulano vai, fecha, aí você dá o desconto. Se ele te der uma resposta negativa, não, na verdade, ainda que você conseguisse o desconto, hoje eu não posso porque eu estou sem limite no cartão. Você não vai dar o desconto, você não vai queimar. Você, então, deixa eu analisar aqui, volta e diz, de fato eu não consigo o desconto. E aí você guarda esse desconto para a próxima negociação. Se você já oferecesse o desconto, o cliente vai para casa, pensa, chora, volta para você e diz, então, Ayrton, agora eu quero comprar no Pix, será que não dá para você dar mais um descontozinho para mim? Você já perdeu na primeira, não trocou, não exigiu reciprocidade. E aí, terminou o show, você fez a venda, o seu cliente recebeu o produto, o que é que você vai fazer? Você tem que comemorar efusivamente. Não é comemorar a venda, não, porque não é tão difícil assim também. Comemore com o seu cliente a aquisição que ele fez. Fique feliz junto com ele. Cara, estou muito feliz por você. Que bom que você mudou a água da sua família. Agora você vai passar a usufruir de benefício tal, benefício tal, benefício tal. E aí esse seu cliente, que eu estou chamando aqui de seu fã, ele foi para o seu show, ouviu a sua música, curtiu, gostou, qual é a sugestão que eu dou? Faça ele cantar a sua música também. Ou seja, faça ele viver a experiência que você viveu, mesmo que não seja com um afiliado. Ele recebeu o produto, vá na casa dele e ou mande o reagente até ele, se ele estiver longe de você, peça para ele fazer o teste do pH, peça para ele fazer o teste do cloro. Esse cara vai falar para outra pessoa de casa, como se fosse você falando para ele. Ele já aprendeu alguma coisa, ele tem prazer em compartilhar. Ele fez o investimento naquele produto, ele vai chamar o filho, a esposa, o vizinho, vai dizer assim: olha só esse produto que eu comprei, ó. Aqui a água entra ácida, ela sai alcalina. Olha só esse produto que eu comprei. Com qual água você cozinha? Ó, o seu cloro está indo aqui para batatinha, a minha não vai. Vocês entenderam? Então, faça o cliente viver essa experiência junto com vocês. Ou seja, faça o seu fã cantar a sua música para uma outra pessoa, preferencialmente com você por perto. Porque quando ele vai explicar a mesma coisa que você explicou para o terceiro, ele virou o seu cúmplice, virou o seu aliado. Há uma técnica utilizada para que você consiga outras indicações aqui que a gente pode fazer com Clean Care, é o ponto 3 que eu sugiro aqui. Você pode, quando terminar a venda, falar para o seu cliente: seu Júlio, muito obrigado, tal, comemoramos, que bom, a sua família já mudou, papapá. Agora eu gostaria muito de mudar a vida de outras pessoas, isso é um trabalho que eu tenho feito profissionalmente. E para que eu possa conscientizar outras pessoas, eu tenho um presente para dar para dois amigos seus. Esse produto aqui custa R$ 89, por exemplo, que é o Clean Care. Eu gostaria de dar para duas pessoas que realmente só entendam que valorize saúde, qualidade de vida, enfim. Ele vai falar, tem um vizinho tal, tem a minha irmã, a minha sobrinha, a minha tia, enfim. Vai te indicar duas pessoas, você vai pedir para ele reforçar aquela indicação. Só pode avisar para o fulano que eu vou lá entregar para ele esse presente? Pode avisar para o cicrano que você me fez essa indicação? E depois você entra em contato com esse fulano também. Então, esse fulano, usa de novo, começa tudo do zero. Lembra a técnica do elogio? Então, estive aqui com o seu Júlio, ele falou que você é uma pessoa que se preocupa muito com a saúde, que é muito cuidadosa com a alimentação, que é alguém que adora atividade física. Então, tem uma coisa aqui que tem tudo a ver com você. Aí ele vai dizer: eu não posso te receber hoje. Você pode quinta ou sexta. E começa a se preparar para o show de novo. Dá o seu show de novo até chegar no momento da indicação novamente.
Eu falo no quarto ponto de você cuidar do elo com o seu cliente, com a técnica 48% por 30. Então, você, depois que o seu cliente receber o produto, você tem o primeiro contato, não fale com ele de novo nas próximas 48 horas, mas depois de 48 horas você pode alimentar ele com benefício. E aí, já está bebendo água alcalina? Você vai perceber que seu intestino vai funcionar melhor, você vai se sentir mais hidratado, vai perder peso por retenção de líquido. Com 7 dias você lembra de novo, e com 30 dias você lembra de novo. Essa métrica é utilizada nas nossas lojas e nos ajuda tanto a entregar a percepção do valor, o cliente relembra que fez um investimento de alguma coisa que tem benefício, quanto ajuda ele a duplicar o discurso. Lembre-se, ele não está trabalhando com isso todos os dias. Então, cada vez que você fala com ele, pode ser um vídeo que você compartilhe, pode ser um post que você compartilhe, ele vai ter contato de novo com os benefícios, ele vai conversar com alguém. E no quinto ponto é, divulgue os seus shows na internet e venda quando você estiver dormindo. Lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco um link de afiliado que você consegue colocar sua loja e seu afiliado comprar? Pois bem, se você precisar sempre fazer esse esforço para fazer uma venda, você só vai fazer a venda quando você estiver lá. A sugestão que eu dou é, aquilo que você vai aprendendo a falar aos pouquinhos, filme, grave, faça pequenas pílulas, põe lá no status do seu WhatsApp, crie um Instagram, nós temos lá o manual de identidade visual e o manual do social media dos Aqualivers. Você cria o seu Instagram naquele padrão, porque daqui uns dias você vai colocar o seu link lá e a venda vai acontecer sozinha, tá? Então, basta que você, não consigo produzir conteúdo. Compartilhe o conteúdo que já produz, compartilhe o conteúdo de médicos falando sobre aquele assunto. Isso vai gerar um engajamento para a sua página e vai gerar venda. Então, você pode transformar esse processo que acontece só quando você está presente, num processo que vai acontecer quando você estiver dormindo. E aí começar a cair bônus quando você estiver em casa, descansando também. Isso sem falar que as outras pessoas que você recrutar para o programa de afiliados vão fazer o mesmo, e isso já te rende bônus dormindo. Essa apresentação que eu queria compartilhar com vocês, eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Eu acredito que foi 1 hora aproximadamente de treinamento. Você pode parar a gravação, Wagner?